quando nós lemos Gênesis, né, aparentemente, quando a gente. Vou entrar no assunto, mas não vou polemizar, porque isso dá pano para uma outra live, né? Nós temos o primeiro relato do capítulo um, e depois o capítulo 2 é um relato mais detalhado da criação. Né? Você está falando de Gênesis, né? Vou deixar claro para o povo que está nos assistindo aí. Desculpa, Gênesis, gente. A gente está falando do Éden, né? Então, voltando já a introduzir o assunto como se fosse. Mas, gente, então falando de Gênesis 1, 2 e 3, é um pequeno relato, né? O primeiro relato é um relato mais rápido e fala dos dias da criação e termina com a criação do homem. No capítulo 2, ele faz uma espécie de segundo relato, mas muito mais ampliado, muito mais detalhado, mas sempre dando essa abertura, né, da participação do homem. O capítulo 3 é uma ruptura. Ele rompe. É onde a maionese desanda. Desanda. Bom, Marcelo, falando nisso, vamos então à pergunta. Olha só, fiz esse encaminhamento todo para te preparar uma bomba, né? Então vamos lá. Uma intromissão no paraíso. Uma desobediência. E aí aparece uma serpente, o diabo. Apocalipse cita esse texto. Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, cita o primeiro falando que o diabo é a antiga serpente. Olha, lá do paraíso. E a mulher, ele também faz uma menção lá no meio de Apocalipse, diz que a mulher... Apocalipse 12, né? Apocalipse 12, né? Depois reitera no capítulo 13, que faz ali uma outra observação. Olha, Marcelo, quanta live que a gente está perdendo, hein? Cabe aqui para a gente fazer. E ele fala que há uma relação entre essa mulher, a serpente, e a futura igreja, a igreja de Deus através do tempo. Onde você quer chegar com isso? Eu estou aqui, estou pensando aqui. O que eu quero dizer, Marcelo, que aquela desobediência, ela não foi uma simples desobediência que levou a humanidade ao pecado, mas ela criou um problema para a eternidade. E aí nós tivemos que ter uma intromissão. Eu queria que você falasse um pouco dessa nós educadores adventistas, nós gostamos de falar isso, cosmovisão, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, né? A gente vai sair um pouco da lição, mas a gente vai falar um pouquinho dessa cosmologia bíblica, dessa visão de um Deus que não abandona seus filhos. Muito bem. Você deu essa volta toda. Eu estou aqui feito... processando. Podia ter feito só essa pergunta, né? Mas vamos lá, Newton. Vamos lá, que isso aí é bem interessante, sabe? Você vê como é que eu tô culto, Marcelo? Eu tô fazendo essa elaboração, eu tô culto demais, rapaz! Pessoal, assim, vamos compreender algumas coisas aqui, diante de tudo que o Newton deu a volta para chegar nessa pergunta. Desculpa aí, gente! Entendam, gente, você está vendo esse mundo hoje destruído? Não foi o plano de Deus toda essa desgraça, entendeu? Hoje a gente começou, infelizmente, a nossa live falando sobre morte, né? Nunca foi o plano de Deus experimentarmos a morte. Na realidade, tudo aquilo que a gente experimenta hoje e que os nossos primeiros pais lá, Adão e Eva, experimentaram, e que a lição vem trazendo na segunda-feira, que está lá em Gênesis capítulo 3, não teve início aqui nesse planeta, mas a Bíblia diz que teve início no céu. E por algo assim inimaginável, a Bíblia fala que um anjo no céu, o pecado foi originado no céu, e originado por um anjo. Você já imaginou isso? A Bíblia menciona isso. Por isso que você tratou aí Apocalipse capítulo 12, que vem falando disso, vem falando sobre uma guerra que houve no céu, e desta guerra, então, Lúcifer, né, que era este anjo, ele agrega para si uma terça parte de todos os anjos do céu. E eles agora são expulsos do céu, porque Deus, muito mais poderoso, né? Jesus se apresenta como Miguel guerreiro, e guerreia Jesus e seus anjos contra esse dragão, a antiga serpente Satanás, e agora tanto Satanás
que Lúcifer agora se transforma em Satanás, né? Quanto esses anjos são expulsos do céu e eles vêm para a terra. Justamente para essa terra, criada por Deus, sem pecado, sem dor, sem sofrimento, onde Deus havia colocado o primeiro casal ali, para que eles pudessem cultivar, para que eles pudessem cuidar do planeta, se multiplicar, né? Então, a terra seria povoada. Mas aí chega agora Satanás, esse anjo caído, e ele sabia que esta terra era, no caso, a menina dos olhos de Deus. Deus tinha um carinho todo especial por esse planeta, e ele entendia que ele deveria fazer o quê? Atacar esse planeta, essa criação perfeita de Deus, porque atacando esse planeta, ele estaria atacando indiretamente, vamos dizer assim, o próprio criador desse mundo, entendeu? E aí entra no cenário exatamente toda essa história apresentada na parte de segunda-feira da lição, onde nós encontramos ali o contato da serpente, no caso, porque o diabo se personificou na forma de um animal, e no caso aqui o animal era a serpente, que naquela época era um animal mais bonito, né, mais atrativo aos olhos. A serpente, diz a história, diz a Bíblia, ela voava, tinha asas. Hoje ela rasteja, né? Mas naquela época ela voava. Então ali a gente tem a primeira manifestação mediúnica, ou seja, o diabo usando a forma de uma serpente para falar diretamente a Eva, no caso. E Deus havia estabelecido uma árvore no meio daquele jardim, justamente que representava o tal do livre-arbítrio que eu te falei, o direito de escolher, porque Deus disse assim, ó, de todos os frutos, de todas as árvores, vocês podem comer. Somente do fruto dessa árvore que está aqui no meio do jardim, dessa não comereis, porque no dia em que comereis, certamente morrereis. Deus havia dito isso a Adão e havia falado isso para Eva, eles ouviram muito bem isso. Deus estava dando assim a chance para Adão e Eva escolherem. Um dia que vocês quiserem me desobedecer, fiquem à vontade. Vocês não são robôs. Eu não criei vocês programados, entendeu? Autômatos. Vocês são seres humanos, vocês têm todo o direito de não me obedecerem quando quiserem. Está aqui, ó, a chance que vocês têm está aqui nesse fruto dessa árvore. Pois bem, a gente encontra agora o diabo, manifestado nessa serpente, conversando com Eva em cima dessa árvore. E fazendo alguns questionamentos, Newton. E questionamentos perigosos. Porque o diabo, diz a Bíblia assim, que ele é o pai da mentira. Diz a Bíblia que ele veio para matar, roubar e destruir. Ele é o pai da mentira. Se não me falha a memória, João capítulo 8, verso 44, fala que o diabo é o pai da mentira. E o diabo é o pai da mentira, não assim, ele não se apresenta e conta uma mentira assim, descarada. Você conhece, você já teve alguém que já contou uma mentira descarada? Já! E aí você ouviu aquela mentira e falou, poxa, mas é uma mentira, né? E o camarada tem coragem de contar essa mentira, apresentando como verdade, mas tá na cara que é mentira, né? É a famosa história de pescador, né? Mas o mais impressionante é a convicção com que a pessoa fala. O camarada chega até a acreditar nele mesmo, né? Mas no caso assim do diabo, entenda, Newton, nesse diálogo que ele começa a travar lá em Gênesis capítulo 3, César, você que gosta de textos, depois você pega para ler essa história, Gênesis capítulo 3, do verso 1 ao verso 6. Você nota que o diabo, ele usa uma artimanha. O que ele faz? Ele começa a misturar verdade com mentira. Entendeu? Quando você pega uma situação em que a mentira é misturada com verdade, continua sendo mentira. A verdade foi maculada com mentira, mas é muito mais difícil de você identificar a mentira. O diabo sabia disso, entendeu? Então ele começa dizendo assim, ó, Eva, é verdade que Deus mandou vocês não comerem de nenhum fruto de nenhuma árvore do jardim? Ele lança uma dúvida na cabeça de Eva, né? Sim. E sabe qual é o problema? Sabe qual é o problema de Eva, no caso ali? Primeiro ela dá
trela, né? Dá conversa para o Da diabo, né? conversa. O diabo a gente não dá conversa. O diabo a gente repreende em nome de Jesus. Mas ela deu conversa ao diabo. E segundo, ela foi justificar. Com a palavra de Deus não precisa justificar, entendeu? Deus disse, está dito e acabou. Está resolvido. Foi Deus que disse? Pronto, está resolvido. Não precisa questionar, não precisava justificar nada. Deus não precisa de defensores, entendeu? Mas ela chegou assim, não, mas não foi bem isso que Deus disse, né? E aí o diabo trabalhou em cima e disse, não, mas olha aqui, avó, você está vendo aqui, ó, eu comi do fruto. E por ter comido do fruto, olha aqui o resultado. Eu estou falando, Eva, eu estou aqui conversando contigo. Eu sou um animal irracional e estou conversando contigo. Sabe por que Deus não quer que você coma do fruto? Porque no dia que você comer, você vai se tornar como ele.